neste viver. Isto devam amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Cristo devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Graça e paz, irmãos. Eu os convido a lermos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Eu vou fazer a leitura do verso 6 ao verso 15. As Escrituras dizem assim: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco se fará, e o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça,
a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nós, nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Nosso Deus, graças ao Senhor pelo dom que vai além da própria compreensão de cada um de nós. Senhor, muito, muito obrigado pela riqueza desse cuidado com a vida dos teus filhos. E pedimos mais uma vez a conduta do Senhor para que tenhamos toda a condição para compreender, Senhor, a bênção que a Tua palavra é para nós. Nos ilumine, Senhor, nos instrua. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus e já voltamos para estudar as Escrituras Sagradas. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bem
Aqui no capítulo 9, um assunto que não é muito fácil para ser tratado em muitos meios das nossas comunidades. As igrejas da Judéia, os nossos irmãos daquela região estavam passando por necessidade e uma coleta estava sendo levantada para ajudar aqueles nossos irmãos. Então, a igreja de Corinto, Paulo havia dito já na região da Macedônia que era uma igreja muito solícita, muito pronta para ajudar. Agora está recebendo dele a instrução para que a coleta fosse organizada, para que o dinheiro estivesse pronto, para que quando ele chegasse não houvesse algo que trouxesse constrangimento a ele, que estava colocando crédito naquela comunidade, e nem aqueles que estariam com ele, vindo da região da necessidade, verem que aquilo que Paulo havia dito não estava acontecendo realmente. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a generosidade. Sermos generosos como filhos de Deus. Sermos generosos como comunidade da fé. E vamos lembrar que simplesmente se não forem os membros da igreja, os irmãos, a comunidade não existirá em sua generosidade, no sentido de simplesmente termos uma estrutura eclesiástica. Uma igreja generosa. Nós vamos falar um pouco sobre isso, e o texto está aqui em 2 Coríntios 9, parte desse texto eu já li ainda há pouco. O que nós podemos aprender, meus irmãos, com essa igreja, com a igreja de Corinto, sobre a forma de empregarmos de um modo responsável os recursos que Deus tem nos dado? Vamos sempre nos lembrar que, como fruto do trabalho de cada um, os recursos têm sido dados, esses recursos têm origem essencialmente no Deus Todo-Poderoso. Ele não tem origem em nós mesmos. Nós nunca podemos imaginar que a sua origem vai estar em nós como um ponto inicial, um ponto de partida. É o ato cuidadoso e altruísta do nosso Deus que faz com que tenhamos as condições para obtermos os recursos da nossa vida. Meus irmãos, como honrar os nossos compromissos para conosco, para com o nosso próprio bem-estar, para com os outros, de forma a termos Deus sendo glorificado? Como é que podemos administrar honrando os nossos compromissos conosco, com os nossos, com as pessoas que estão passando por dificuldade, fazendo com que Deus seja honrado com a nossa maneira de caminhar? O que esse texto tem para nos ensinar? Quando Paulo chegou à igreja de Corinto, com as suas viagens missionárias, ele prega o evangelho e muita mudança e muita transformação acontece na vida de muitas pessoas ali. Muitos respondem ao chamado do evangelho e se rendem a Cristo como Senhor e Salvador. E desta forma, a sua maneira de enxergar e de ver a vida, ela teve uma mudança. Vamos falar sobre esta igreja que teve uma mudança. E, olhando para o texto, entender o que acontece conosco também hoje. Afinal de contas, o evangelho, de uma forma ou outra, chegou até nós, de uma maneira apostólica, podemos afirmar assim, não porque apóstolos vieram até nós, mas porque o ensino apostólico chegou a nós, o ensino das Escrituras Sagradas chegou até o nosso ouvido, tomou forma em nosso coração e está dia a dia querendo transformar a nossa vida. Vamos ver um pouco sobre a generosidade. O primeiro verso do capítulo 2, do capítulo 9 de 2 Coríntios diz assim: quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. A igreja de Corinto era uma igreja
caracterizada por Paulo como uma igreja generosa de fato. Uma igreja que não pensava duas vezes em manifestar a sua ajuda àqueles que precisavam. Quando Paulo fala às outras igrejas sobre a igreja de Corinto, ele faz um elogio de Corinto a essas igrejas. E Paulo elogia Corinto com relação à generosidade que aqueles irmãos tinham. E nós vamos ver que eles eram pessoas bem entusiasmadas quanto ao envio de ajuda às pessoas que estavam passando por dificuldade. A cidade de Corinto, ela estava numa região peninsular e era uma das mais importantes cidades da região da Acaia. Uma cidade grande, uma cidade portuária, uma cidade cheia de pessoas vindas de todos os lados e um comércio extremamente forte. Meus irmãos, essas igrejas também se comprometeram a ajudar quando souberam que a igreja de Corinto estaria fazendo isso. Então, Paulo recomenda, na primeira parte do capítulo 9, que as contribuições que estavam sendo reunidas, elas fossem guardadas, fossem reunidas, para que quando ele fosse até Corinto, ele pegasse esses valores e levasse esses valores até a região de Jerusalém, a região da Judéia. Meus irmãos, aqui surge uma situação, né? As igrejas da Caia, né, da grande região, elas estavam estimuladas, estavam com as suas contribuições. E aquela igreja que Paulo havia usado como exemplo de generosidade não tinha sua coleta ainda acontecido. As coisas não estavam organizadas, não havia a coleta que era necessária e que as outras igrejas estavam realizando com muito entusiasmo. E nós observamos que há uma relação de generosidade bem presente na vida de cada um daqueles nossos irmãos e também na nossa. Vejam o capítulo 2, o versículo 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Diz assim: Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Vamos pensar um pouquinho aqui, meus irmãos, sobre a generosidade e as prioridades que envolvem a nossa vida. Paulo termina esse versículo com um alerta. Ele fala, vejam só, de generosidade e de avareza. Ele diz que enviou os irmãos antes da sua chegada, né, mandou gente na frente, para ajudar aqueles irmãos da cidade de Corinto, para que organizassem a oferta que havia sido levantada, a coleta que estava sendo feita, aquela oferta que foi prometida para os nossos irmãos da região da Judéia. E ele diz: não se deixem levar pela avareza. Avareza, meus irmãos, é com certeza uma grande inimiga da generosidade. Paulo alerta aqueles nossos irmãos sobre esse problema, que é um problema, meus irmãos, que afeta, sem dúvida nenhuma, de maneira profundamente negativa, toda a intenção de generosidade. E a avareza, senão um desejo que não é muito legítimo de reter aquilo que pertence a outra pessoa. A generosidade, ela caminha na direção contrária. É a inclinação que se tem para que os outros usufruam de parte daquilo que nós temos.
Isso, com certeza, vem do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. É impossível, meus irmãos, que esses dois valores caminhem juntos. É impossível a pessoa ser avarenta e a pessoa ser generosa ao mesmo tempo. Elas caminham em direção contrária. Então é impossível que elas estejam caminhando juntos na mesma direção, já que cada uma aponta para um lado bem distinto. Quais são os princípios que vão reger a generosidade? Quais os princípios que vão fazer com que a generosidade se qualifique? Primeiro, olhando para esse texto, nós vemos a relação da semeadura. Semear com abundância. Meus irmãos, nós estamos uma época em que o plantio está acontecendo. Apesar de ser um pouquinho tarde, mas tem muitas pessoas plantando milho, fazendo a sua roça de milho. E se quisermos pouco milho, plantaremos pouca semente. Se quisermos muito milho, plantaremos muita semente. Existem grandes latifúndios que nós chegamos, olhamos e vemos aquele verde se perder de vista, não vemos o fim daquele verde bonito que só está crescendo. São pessoas que aguardam uma colheita extremamente generosa. Estão plantando muito porque desejam colher muito. Há muitas pessoas que plantam pouco. Essas, meus irmãos, não podem esperar colher uma quantidade além daquela que eles plantaram. É a lei do plantio, é a lei da agricultura, é uma lei agrícola. E Paulo usa essa lei aqui. Isso afirma: aquele que semeia pouco, também pouco se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. O primeiro, meus irmãos, o primeiro aspecto, a primeira regra aqui que envolve o princípio, os princípios da generosidade está exatamente na semeadura. Paulo chama a atenção para esses princípios que orientam a generosidade. Esses princípios vão em direção contrária aos princípios da avareza. A avareza, o avaro, ele nunca vai entender que o que ele tem é suficiente para se manter. Ele sempre vai achar que ainda falta alguma coisa. Ele quer mais para si e quer o do outro também para si mesmo. Então, Paulo afirma que o uso dos recursos de forma a não esperar nada em troca, isso a gente chama de altruísmo, na direção das pessoas que estão passando por maiores necessidades do que nós passamos, e fazendo isso, como eu disse, sem a questão da barganha. Paulo está dizendo que receberá do Senhor uma recompensa. Esse ato de generosidade será recompensado, segundo o apóstolo Paulo. Veja, Provérbios 19, 17, né? Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. A relação ela está ligada diretamente com Deus, diretamente com o Deus Todo-Poderoso. Quando Paulo, então, começa a usar essa ilustração, ele faz uma chamada de atenção. Irmãos, Paulo nos chama a doarmos um pouco do que nós temos. E diz que esse é o meio através do qual Deus vai prover mais ainda a nós, para que nós continuemos ajudando as pessoas que precisam. Não vamos imaginar que Deus, quando damos, segundo
o que tem surgido aí com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade tem ensinado que se dermos mais, Deus nos dará também mais. E nós vamos ficar imensamente ricos dando alguma coisa para a igreja, para as pessoas que precisam, para a obra social, para uma obra de caridade, alguma coisa desse tipo. O Paulo não está dizendo que nós vamos acumular riquezas, mas Paulo diz que aquilo que é feito de coração num ato de generosidade levará Deus a conceder muito mais, mas com o objetivo de que esse ato de conceder continue sendo o mesmo ato altruísta, de ajudar as pessoas nas necessidades que elas têm. Aquele que semeia com moderação, segundo o apóstolo Paulo, colherá com moderação. Aquele que semeia com abundância, colherá com generosidade. De acordo com o princípio da semeadura e da colheita, que me referi há pouco, doar generosamente, meus irmãos, é o caminho para ter também da parte de Deus um retorno que seja generoso. Isso tem que ser feito com a alegria, o prazer na contribuição. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É importante nós observarmos que aqui, esse texto, ele não está falando sobre o dízimo. Esse texto é usado algumas vezes para afirmar que o dízimo é algo legítimo, que o dízimo deve ser dado de coração e que o apóstolo Paulo ensina isso. Ele não está ensinando sobre o dízimo nesse texto. É uma oferta que está sendo levantada dentro da igreja para atender irmãos em necessidade em uma outra região. Agora, Deus, podem ter certeza, Ele sempre se alegrará quando houver alegria no coração do seu povo, nas ofertas e na obrigação que temos para com Deus, que é a entrega do nosso dízimo. Afinal de contas, Ele nos dá tudo que temos e 10% devemos devolver à comunidade da fé para ela se manter. E os outros 90% Ele multiplicará em nossas vidas, sabendo administrar bem esses valores. Deus continuará nos abençoando com certeza. Paulo escreve para que aqueles nossos irmãos contribuíssem com generosidade. E Paulo ensina que isso deve ser feito de maneira correta. Qual é a chave, meus irmãos, segundo Paulo, para que esta contribuição aconteça? Para Paulo, essa contribuição, esta chave implica, meus irmãos, em contribuir com alegria, contribuir com prazer, contribuir com entusiasmo. Pode ter certeza que a grande razão para contribuirmos pouco é porque nós estamos semeando contra a nossa própria vontade de coração. O nosso coração está inseguro. O nosso coração não está certo do que de fato representa aquele momento. O nosso coração não está repleto de alegria e ele não vai fazer isso generosamente. Porque, meus irmãos, o nosso coração, ele não está caminhando favoravelmente à realização desse ato de generosidade. E o coração que faz, ele vai caminhar com alegria, com contentamento e com gratidão. Muitos simplesmente não gostam de ser generosos. Não gostam e não fazem parte de gostar. Assim, meus irmãos, elas sofrem demais quando elas têm que abrir mão de alguma coisa que elas têm e vão deixar de doar às outras pessoas que precisam.
Veja o que Samuel Camalisson escreveu. Ele é um pastor que serviu por muito tempo, a maior parte da sua vida, ele serve à igreja na Índia. Ele diz o seguinte sobre a generosidade: você só possui aquilo que doa. Olha que interessante. Aquilo que você não consegue doar, possui você. É interessante nós observarmos isso. Como aquilo que nós não conseguimos abrir mão tem domínio sobre nós. Vamos lembrar que Deus ama a quem contribui com alegria. E é muito importante nós entendermos que o ato da generosidade, ele não está destituído da nossa confiança em Deus, da nossa fé. Versos 8 e 9. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que tende sempre em tudo amplas suficiências, superabundez em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Meus irmãos, doar de maneira generosa, antes de todas as coisas, deve ser um ato de alegria e um ato de fé. E por que um ato de fé? Porque esse ato, segundo as Escrituras, vem, meus irmãos, envolvido em uma promessa. Quando nós demonstramos graça às outras pessoas, quando fazemos isso, doando de forma generosa, com grande alegria no coração, meus irmãos, as Escrituras dizem que Deus nos reabastece com mais graça ainda. E Ele nos dá mais para que tenhamos mais para compartilhar com as pessoas. E Deus vai dar a quem está com o seu coração nele, quem tem essa generosidade, porque o avarento, ele não vai querer absolutamente servir a obra de Deus como precisa. Deus é aquele que provê tudo o que precisamos, todos os recursos para a nossa generosidade. Sendo assim, meus irmãos, a generosidade é um princípio que mostra o quanto dependemos do Senhor. Então, nós estamos aqui numa relação de confiança, uma relação de fé. Nós nunca podemos esquecer disso. Esse é um princípio oposto do que se pensa sobre o princípio da generosidade. Nós acreditamos, meus irmãos, em tantos momentos, que nós só devemos ser generosos depois de termos as nossas necessidades pessoais supridas, de termos tudo aquilo que nós julgamos necessários a nós mesmos realizados. Meus irmãos, qual o risco que corremos quando nós pensamos dessa forma? Corremos o risco, meus irmãos, de achar e entender que nós nunca temos o suficiente para poder ajudar aos outros. Esse princípio da fé que é exposto por Paulo é um convite para sermos generosos com os outros e acreditar que depois de termos semeado com generosidade de fato, Deus vai fazer com que a colheita na nossa vida seja feita de maneira abundante. E isso para que tenhamos ainda mais condições para ajudar as outras pessoas. Devemos ser generosos, meus irmãos, com alegria, com fé, olhando sempre para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que é o provedor de todas as necessidades que temos. Isso vai resultar no surpreender do nosso coração quando tivermos que colher. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. As Escrituras ensinam para nós que Deus é generoso com a nossa vida, meus irmãos. E Ele é generoso para conosco, para que também sejamos generosos com os outros. Nós aprendemos ainda que as bênçãos de Deus são colhidas por nós das diversas formas, das mais diversas maneiras.
Irmãos, nós colhemos todo esse ato providencial de Deus sobre nós como fruto de justiça. Quando fazemos assim, vamos lembrar que esse ato de generoso, ele produz fruto de louvor e de gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Esse ato, meus irmãos, pode estabelecer uma grande ligação entre nós e as pessoas, entre aquele que doa e aquele que recebe. Isso aconteceu com os nossos irmãos na região da Judéia. Vejam as Escrituras. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Como é importante observarmos que Deus usa este meio em nossas vidas para nos aproximarmos também das outras pessoas. Ele faz isso, meus irmãos. Quando somos generosos, estamos dando parte dos recursos que Deus nos deu para ajudar os outros. Estamos construindo uma ponte até aos outros irmãos. Estamos nos aproximando deles. E esse ato de aproximar-se abre portas para que a comunhão aumente e para que sejamos um instrumento nas mãos de Deus para o discipulado. Meus irmãos, em Cristo, que Deus renove-se em graça sobre a nossa vida. E vamos lembrar que uma igreja generosa é aquela igreja onde os seus membros são generosos, porque entendem o propósito da bênção que Deus concede às nossas vidas. Aquilo que Ele nos concede para que dividamos com os outros. E Ele faz uma promessa. Damos, meus irmãos, e Ele multiplicará em nossas vidas aquilo que nós estamos semeando. Porque com o coração fazendo isso, e com o coração no Senhor, Ele entenderá que estamos administrando devida e corretamente as bênçãos que Ele tem colocado em nossas mãos. E assim, em Cristo, Ele continue a renovar a cada um de nós. Amém. Vamos ter um momento de louvor com o Emerson de Camargo Barros e depois voltamos para encerrar esse momento juntos aqui. Mas há um nome revelado antes mesmo
Vamos orar para encerrar. Nosso Deus, o Senhor tem tratado de todas as áreas da nossa vida e tem nos ensinado, Senhor, que mesmo aquelas são consideradas por muitos áreas não espirituais, o Senhor tem nos dado a entender, Pai, que dentro do Teu reino, na prática, exercício da fé, confiados no que o Senhor tem ensinado a Tua palavra, Pai. Nós temos esses atos te engrandecendo, como é o caso da igreja, Senhor, que estava reunindo dinheiro para ajudar aos irmãos que estavam precisando. Torne-nos altruístas, Senhor. Dê-nos o coração assim. E cuide de nós ainda na caminhada desse dia. Oramos com gratidão, Senhor, em nome do nosso Redentor Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo continue sobre a sua vida. Estenda-se sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, que Deus fortaleça cada um, meus irmãos. Amém. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. A quarentena nos fez viver grande controvérsia. Fomos obrigados a parar, mas nossas emoções entraram em ebulição. A mídia elegeu a audiência da tragédia. O prognóstico do país era assustador. Inevitáveis as preocupações. Toda vez que algo nos preocupa, tendemos a procurar recursos próprios para cuidar da situação. Queremos agir e rápido. As circunstâncias que vivemos estamparam a escancarada verdade da nossa impotência. Não é nosso controle de nada. Então, o que fazer com o tsunami de preocupações? A resposta sempre está em Deus. Só Ele tem poder para acalmar as tempestades, sejam elas externas ou internas. Ele é a fonte de sabedoria e pode dirigir a mente humana às descobertas para a cura de todo mal e conduzir em êxito as nações. O Senhor nunca falha em seus intentos. Ouça o que o Deus soberano diz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A nossa parte é buscar a Deus, pois é nossa a sua bendita promessa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Podemos aquietar o coração. Deus, nosso Pai de eterno amor, está no trono.